Vamos lá, dando continuidade aos crimes em espécie tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse terceiro bloco. Nós vamos pegar um crime polêmico, o artigo 243, que eu falei para vocês que houve alteração em 2015. A questão de vender, né, fornecer, servir, ministrar a bebida alcoólica para criança ou para adolescente, perfeito? É o artigo 243, muito importante, vem caindo bastante em prova. Cuidado, candidato, e aqui nós vamos ter, tá, um crime subsidiário. E aqui eu preciso até, inclusive, das informações que você tem lá no penal, do processo penal, para entender bem esse artigo 243. Então, vamos lá no material comigo. Agora, o crime fornecimento de substância causadora de dependência. Veja o verbo do tipo, candidato, olha o cuidado. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Olha o cuidado aqui, detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constituir crime mais grave. Se o fato não constituir crime mais grave. Vamos entender, deixa o material de lado. Olha o cuidado. Por que no início eu disse para você, o artigo 243, você tem aqui um crime subsidiário. Por quê? Porque eu só vou aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente se não couber uma legislação mais gravosa. Então, olha o cuidado. Vender bebida alcoólica para criança ou para adolescente. Crime que está tipificado no ECA. Perfeito? Agora, olha o cuidado, candidato. Veja, o ECA diz outros produtos cujos componentes possam causar dependência. Então, qual a ideia? Qual o paralelo que nós vamos fazer aqui? O maior entregou para a criança ou para o adolescente cannabis sativa, igual a banca colocou na prova. Considere a seguinte situação hipotética. O maior entrega para a criança ou para o adolescente cannabis sativa. Por se tratar, né, de produto cujo componente pode causar dependência, vai responder pelo ECA. Falso. Falso. Por quê? Qual a ideia aqui? O que nós vamos traçar nas observações? Muito cuidado, candidato, com esse artigo. Veja o seguinte. Nós temos a portaria 344 da Anvisa, né, que diz o seguinte, essa portaria vem lá um rol de substâncias, justamente substâncias caracterizadas como droga. Então, a pessoa entregou cannabis sativa. Cannabis sativa, nós sabemos, né, maconha, tá lá, na portaria da Anvisa. Se o maior entrega maconha para criança e para adolescente, lógico que ele vai responder pela lei de drogas e não pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja que o próprio Estatuto colocou, se o fato não constituir crime mais grave. Então, entregar substância que possa causar dependência, mas substância é essa, sendo droga, responde pela lei de drogas. Professora, então, quando é que vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Quando entregar uma substância que possa causar dependência, mas que esteja o quê? Fora da portaria da Anvisa. Entregou para a criança ou para o adolescente thinner, benzina, cola de sapateira ainda tem umas discussões, melhorou agora a coisa, né, a cola, mas cola de sapateiro, thinner, benzina, ou seja, são substâncias lícitas, mas são substâncias que podem causar dependência. Elas não estão na portaria da Anvisa. E agora, vai responder por quê? Vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Então, tome muito cuidado que a banca brinca com isso aí. E essa questão da venda da bebida alcoólica, que antes era uma contravenção, né? Houve aí, foi revogado, tá? Expressamente, não é mais contravenção, passou a ser crime. Então, vamos deixar claro algumas observações, então, no seu material. Qual é a primeira observação que podemos fazer aqui? Primeira observação, para ficar clara, coloque aí, trata-se de crime subsidiário. Por que trata-se de crime subsidiário? E veja que isso está expresso na própria lei. Detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave.
Ou seja, eu vou aplicar o estatuto, se couber uma legislação mais gravosa, vai ser essa legislação mais gravosa. Onde eu estou querendo chegar com você? Se o fato não constitui um crime mais grave. O primeiro exemplo nosso aqui, vamos lá. O maior entrega para criança e para adolescente droga. Cannabis sativa, entregou a maconha. Nós vimos lá que existe a portaria da Anvisa. A portaria da Anvisa, a portaria 344, que vai trazer para a gente lá essas substâncias, né, caracterizadas como droga. Se o maior entregou droga para a criança ou para o adolescente, ele responde pela lei de drogas. Você vai ver isso, inclusive, quando estiver lendo a lei de drogas, onde ele vai ter aumento de pena, né? Porque o fato constitui o crime mais grave. Agora, e se o maior entrega uma substância que possa causar dependência? Uma substância que possa causar dependência, mas é uma substância que está fora da portaria da Anvisa. Fora da portaria 344. E agora, ele vai responder por quê? Vai responder nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o exemplo que nós colocamos aí, para você anotar alguns exemplos. Tiner, benzina, cola de sapateiro, perfeito? Isso já caiu, inclusive, em prova. São substâncias que podem causar dependência, mas são substâncias que estão fora da portaria da Anvisa. São substâncias lícitas, porém não podem ser vendidas para criança e adolescente. Perfeito? Então, trata-se de um crime comissivo, comum, doloso e formal. Tá claro, pessoal? Então, muito cuidado com esse 243, ele já começou a cair bastante em prova. E lembrando o seguinte, associe o 243, quando você estiver lendo o 243, aproveite e busque o artigo 258C, que é a questão da multa para o estabelecimento que vendeu a bebida alcoólica. Se ele não pagar a multa, o estabelecimento permanecerá fechado até o pagamento desta multa. Perfeito? Então, dando continuidade, vamos para o nosso próximo. Vamos para o nosso próximo crime. Nosso próximo crime. Voltando, né? Esse aí já foi, 243. Vamos para o 242. Algo importante também, muito cuidado, principalmente, candidato, você que vai fazer concurso para carreira policial. O artigo 242 vai trazer para a gente o fornecimento de arma. Olha o que diz o 242 do ECA. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, arma, munição ou explosivo. Arma, munição ou explosivo. Primeira observação importante, candidato, olha o cuidado aqui. Esse artigo, ele foi tacitamente revogado. Pelo Estatuto do Desarmamento. Pelo Estatuto do Desarmamento. Por quê? Vamos entender a coisa aqui. Vamos lá. Deixe de lado o seu material. Veja o seguinte. O 242, tá? O Estatuto do Desarmamento é mais novo, uma lei mais nova, e ele veio e revogou. Só que houve uma revogação tácita, porque nós sabemos, aquela pessoa que vende, aquela pessoa que fornece uma arma de fogo para uma criança ou para um adolescente, munição, explosivo, né? Vai responder pelo Estatuto do Desarmamento, não vai responder pelo ECA. Por que a doutrina entende que houve uma revogação tácita, mas uma revogação parcial? Não foi uma revogação total do 242. Primeiro detalhe, candidato, por quê? Em se tratando de arma branca, prevalece o ECA. Entregou para a criança ou para o adolescente arma branca, né? Punhal, soco inglês, perfeito? Vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, entregou para a criança ou adolescente, forneceu, vendeu.
tá? Para criança ou para adolescente, arma de fogo, explosivo, munição, vai responder pelo Estatuto do Desarmamento. Quando você estiver estudando o Estatuto do Desarmamento, inclusive, você vai ver que terá aumento de pena. Perfeito? Tá? Então, muito cuidado como a banca vai abordar isso aqui. Vai que no seu edital, cai ECA, cai Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas, aí a banca costuma cruzar os conhecimentos. Perfeito? Então, o que tem que ficar importante aqui no 242? Houve uma revogação tácita, perfeito? Em matéria de arma de fogo, prevalece o Estatuto do Desarmamento. No caso aqui, para o ECA, permanece apenas arma branca. Perfeito? Classificação aí para você também dos crimes. Para o próximo crime, vamos lá, importância do próximo crime. Esse aqui, vou lá em cima com você para começar uns detalhes. Esse crime está caindo bastante em prova, candidato. Eu quero que você tenha um cuidado dobrado com o que eu vou colocar aqui para você. Perfeito? Os crimes relacionados à pedofilia, nós temos detalhes para avaliar aqui. Vamos lá, olha. Primeira observação. Deixe de lado o material. Primeiro vamos entender, depois vamos pegar a lei aqui. Primeira observação, candidato. Veja, utilização de menor em cena pornográfica, né? Isso já está caindo muito em prova, vem caindo, e depois do fato que aconteceu no Rio de Janeiro, a questão de estupro coletivo e divulgação de imagem de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico. Olha o cuidado. A lei veio aqui para proteger o bem jurídico protegido aqui, a moralidade da criança e do adolescente. Então, aqui no 240 é muito claro, pessoal, que produzir, reproduzir, né, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, tá? Cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo uma criança ou adolescente é crime, é crime. Então, veja, aqui nós temos uma utilização de menor em cena pornográfica, tá certo? É crime. E não é crime só aquela pessoa que produz, que reproduz, aquela pessoa que divulga a imagem da criança ou do adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico, também pratica crime. Candidato, eu quero chegar em detalhes aqui com você. Pratica crime também aquela pessoa que tem a posse do material pornográfico. A posse do material pornográfico. Considere a seguinte situação hipotética. A pessoa divulgou, por meio do WhatsApp, a imagem da criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico. Uma divulgou, a outra recebeu. Com essa história de grupo para lá, grupo para lá, recebeu. Está ali, armazenado a imagem. Essa pessoa que recebeu, ela não divulgou a imagem. Ela não divulgou. Não foi ela que produziu, não foi ela que reproduziu, ela não divulgou. Mas ela tem a imagem. Candidato, pelo fato de ter a posse, já caracteriza crime. Já caracteriza crime. Perfeito? Muito cuidado com essas situações hipotéticas. Pouco tempo nós tivemos um processo envolvendo uma pessoa, inclusive uma pessoa do bem, mas com essa história que a polícia fez a operação dominó e terminou chegando, né? O perito consegue, na área de informática, ver isso aí muito bem. Chegou em pessoas que não estavam envolvidas com a coisa, mas tinha posse do material. Então, se cair em prova, só pelo fato de ter a posse já é crime, já caiu várias vezes. Sim, é crime. Nós vamos ver esses detalhes. Então, fica aí a primeira observação para você. Utilização de menor em cena pornográfica. Artigo 240. Candidato, a primeira pergunta aqui. De quem que é a competência para julgar esses crimes relacionados à pornografia infantil? Aqui eu quero fazer uma observação, tome muito cuidado, uma observação relacionada à competência. Aqui vale a pena. Muita atenção à questão da competência. Olha, aqui vale do artigo 240, nós vamos chegar ainda lá, ao 241, o 241A, B, C até o E. Olha a ideia aqui, candidato, de quem que é a competência para julgar esses crimes relacionados à pornografia infantil. Primeiro detalhe, você já sabe, a competência é da Justiça Comum Estadual. Perfeito.
mas podendo ser também da Justiça Comum Federal. Justiça Federal pode julgar questão de crime relacionado à pedofilia? Sim. Aí eu chamo sua atenção, mais uma vez, tá? Para o informativo 805 do Supremo Tribunal Federal. Vamos entender isso aqui. Deixe de lado, então, sua anotação e vamos entender. Veja bem, antes desse informativo 805 do Supremo Tribunal Federal, olha a ideia. O STJ dizia assim: crimes relacionados à pornografia infantil, que foi divulgado por meio da internet, para que a competência seja da Justiça Federal, tem que acontecer a transnacionalidade, dizia o STJ. Ou seja, a imagem tem que ir além das fronteiras nacionais. Tem que ficar comprovado que a imagem da criança e do adolescente foi além das fronteiras nacionais. Ou seja, aconteceu a transnacionalidade. Perfeito? Você vai encontrar isso muito em prova ainda, a posição do STJ. Depois veio o Supremo, no informativo 805, recente, o Supremo disse, olha o cuidado, pessoal, cuidado, principalmente, depois você vai pegar o artigo 241, 241A, 241B, olha o cuidado. Utilizou a imagem de criança ou adolescente, utilizou a internet para fazer a divulgação, quem vai julgar é a Justiça Federal. E o Supremo não exige o quê? A transnacionalidade. Perfeito? Então, muito cuidado, que esse informativo é novo, isso pode começar a cair em prova para você. Isso vai ficar bem claro para você depois nos exercícios. Quando eu for fechar meu bloco de crimes, eu vou trazer alguns exercícios para. Olha como caiu esse aqui, olha como que a banca cobra, olha o pensamento do STJ, olha o pensamento do Supremo. Perfeito? Tá? Então, mas tome muito cuidado com essa posição aqui do informativo 805 do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Ainda, vamos lá, voltando para o nosso material, tem uma observação importante para você. Além da observação da competência, nós temos que ter muito cuidado com aumento de pena e diminuição de pena. Lembra que a banca está cobrando bastante? Candidato, a pena será majorada, nós vamos pegar a letra da lei, inclusive conferir isso, a pena será majorada, tá? Se quem divulgou a imagem da criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico for parente até o 3º grau. Quem divulgou foi parente até o 3º grau ou foi o tutor da criança, foi o guardião da criança, foi o empregador da vítima, foi a pessoa que tinha poder sobre a criança ou adolescente. Então, a pena será majorada. Então, considere a seguinte situação hipotética. O tio da adolescente, olha o nosso exemplo, o tio da adolescente divulgou a imagem da adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico. Veja o seguinte, a lei é muito clara. O que vai acontecer caso esse tio seja condenado? A pena será majorada. Por quê? Parente até o 3º grau. Candidato, mas mais uma vez eu quero lembrar a você o seguinte, cuidado, já está muito batido em prova, você não pode errar. Cuidado com o famoso primo, né? O primo é nosso parente 4º grau. Não existe essa história, né? De primo de primeiro, primo de segundo, isso é a história da mãe da gente. Mas veja o seguinte, o primo é parente 4º grau. Então, quem divulgou a imagem, tá? Da adolescente foi o primo dela. Epa! E agora, incide o aumento de pena? Não, porque a lei é muito clara, só aumenta a pena, tá? Se for até o 3º grau. Agora, se esse tio, tá? Era o tutor, ou era o guardião, ou era o empregador, aí a coisa é diferente, perfeito? Então, muito cuidado no concurso da Polícia Civil, tivemos uma questão dessa, onde a banca cobrou sobre o primo, tá claro? Do mesmo jeito que tem esse aumento de pena, nós vamos ter uma redução de pena que quando cai em prova, muita gente erra por achar absurdo. Candidato, olha o cuidado. Pelo fato da pessoa ter a posse
do material pornográfico, eu deixei claro para você que é crime, Mas veja, a lei vai trazer uma redução, uma atenuante aí pra gente, tá? A pena será reduzida se a quantidade do material pornográfico, se a quantidade do material for pequena, for em pequena quantidade. Se for em pequena quantidade, a pena será reduzida. Eu sei que você deve estar questionando, o que é pequena quantidade, professora? Então, deixe de lado lá o material. Então, veja o seguinte, o que é pequena quantidade? A lei não colocou o que é pequena quantidade. Uma questão subjetiva, o juiz vai olhar isso num caso prático, perfeito? Agora, imagine uma situação igual já caiu em prova, que a pessoa havia baixado vídeos da internet, tá? Com cenas de criança ou adolescente em sexo explícito. E tinha essa imagem, tá? No seu computador. Ou seja, ele tinha posse do material. E ele havia baixado 2 vídeos. Isso caiu em prova e foi caracterizado o quê? Pequena quantidade. O juiz vai olhar no caso concreto. Ah, tem 2 aqui, tal, mas tem ali no celular, mas tem ali... Epa, perfeito? Então, às vezes pode aparecer na sua prova 1, 2, 3, isso ser considerado pequena quantidade. Nós não temos jurisprudência, nós não temos doutrina majoritária dizendo, 4 é ainda uma pequena quantidade. O juiz vai olhar o caso concreto. Apareceu em prova já 2. Menino baixou 2 vídeos, mas baixou 2 vídeos do adolescente. Isso caracterizou o quê? A posse. Mas a pena será reduzida por se tratar o quê? De pequena quantidade. Perfeito? Então, muito cuidado, a banca monta uma situação hipotética utilizando isso aí. Vamos ver isso? Então, voltando para o seu material, vamos aqui. Então, veja o seguinte, tem umas jurisprudências importantes aí para você, tá? Relacionados, depois nós vamos ler. E a questão do aumento, tá? Da pena. Veja aí, ó. O aumento da pena se dá de 1/3 se o agente comete o crime no exercício do cargo ou função pública, a pretexto de exercer, prevalecendo de relação doméstica, de coabitação, de hospitalidade, prevalecendo de relações de parentesco, consanguíneo afim, até o 3º grau. Por isso que o primo, ele está fora, perfeito? Ou foi adoção, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou de quem a qualquer outro título tenha autoridade sobre ela, perfeito? Ou com seu consentimento. Olha o cuidado aí. Então, a pena será majorada, tá claro? Aproveitando o candidato, veja o 241. Vender, expor à venda, o comércio de material pornográfico, né? Vender, expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo a criança ou adolescente, é crime? Sem dúvida, é crime, perfeito? Vamos ver justamente a questão da posse, alguns detalhes aqui da posse. Veja o 241A, a importância do 241A, 241B, a difusão da pedofilia, oferecer, trocar, disponibilizar, muito cuidado com cada verbo do tipo que aparece aqui. Trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar, que sempre cai em prova, divulgar, né? Por qualquer meio, inclusive, né, pela internet lá, informática, telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então, olha o cuidado aqui. Essa difusão da pedofilia, perfeito? É o 241A que o Supremo, no informativo 805, deixou claro que se usou a internet, a competência será da Justiça Federal para julgar esse crime. Candidato, veja os verbos do tipo oferecer, trocar, disponibilizar, né, divulgar, transmitir, vai responder pela difusão da pedofilia. Perfeito? 241, então nós temos difusão da pedofilia. Vamos para o 241B. 241B, aumentando aqui, 241B, onde eu já coloquei as observações aí para você, depois dos informativos, tá? Para vocês seguindo essas informações. O 241B, nós vamos ter a posse do material pornográfico. Veja bem,
Adquirir, lá foi a difusão, agora aqui a posse. Quem adquire, quem possui, quem armazena, olha aqui, armazenar por qualquer meio. Fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo uma criança ou uma adolescente. Então, ter a posse do material é crime. Sabemos que a pena será reduzida, né, se for em pequena quantidade, perfeito? Vamos só andar aqui. Se for em pequena quantidade. A pena, a reclusão é de 1 a 4 anos, você vai fazer o exercício, se é menor potencial ofensivo, se cabe suspensão ou não, né? E inclusive aplicando aqui, ó, a pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade. Então, nós temos uma redução da pena de 1 a 2/3, certo? Se for em pequena quantidade de material que se refere ao caput desse artigo. Então, imagine a seguinte situação. A polícia fez uma operação e chegou em determinada pessoa e ela tinha lá no seu computador aqueles 2 vídeos que nós falamos. Isso caracteriza, né, crime, mas a pena será diminuída de 1 a 2/3, tá? Por se tratar de pequena quantidade. Candidato, e eu quero chamar a sua atenção no parágrafo 2º, o seguinte, que nós vamos ter aqui uma excludente. Nós vamos ter aqui uma excludente da ilicitude. Olha o cuidado. Ilicitude. Vamos ter uma excludente da ilicitude. A lei é muito clara, ela diz, não há crime. Não há crime, excludente da ilicitude, não há crime, se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas no artigo 240, 241, 241A e 241C desta lei. Então, veja aqui, ó, não é crime, excludente da ilicitude, se tem a posse para comunicar à autoridade competente, tá? Quando essa comunicação for feita por agente público no exercício da sua função, perfeito? Membro de entidade legalmente constituída que inclua entre as suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos nesse parágrafo. Então, nesse caso aqui, a pessoa tem o material pornográfico, mas ele não é crime. Ele não é crime por quê? Porque a finalidade é comunicar à autoridade competente, perfeito? Então, muito cuidado, porque se a banca perguntar para você se o Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma excludente da ilicitude nesse ponto, ele traz, perfeito? Então, dando continuidade a nossos crimes aqui, principalmente relacionado à pedofilia, olha o cuidado aqui, candidato, o simulacro da pedofilia. Vamos aqui, deixa de lado o material, vamos para o 241C. Olha o cuidado aqui. A lei é muito clara. Simulou a participação de uma criança ou de uma adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico. A criança não participou do ato. O maior está fazendo uma simulação por qualquer meio. A lei é muito clara, tá? Simulacro de pedofilia é crime. A criança não participou, o maior fez uma simulação por fotos, perfeito? Olha o cuidado, a banca já cobrou em prova. Pelo fato da criança não ter participado, ou adolescente não ter participado, não há crime. Falso. Mais uma vez, a lei vem aqui, né, atentando para a moralidade da criança e do adolescente. Perfeito? Esse é o bem jurídico que ela está tutelando aqui. Então, veja o seguinte, pessoal. Simular a imagem de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico é crime, sem dúvida. Essa simulação pode ser feita por qualquer meio, caracterizará crime, perfeito? Então, muito cuidado com essa matéria que a gente começou a ver agora da pornografia infantil. Naquele caso lá no Rio de Janeiro, tão polêmico, do estupro coletivo, todo mundo ficava falando do estupro coletivo, aconteceu o crime do estupro coletivo. Aconteceu muito mais, não só um estupro coletivo, né? Nós sabemos disso que houve a divulgação da imagem da adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico. Isso é crime, perfeito? Responderá também nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá claro? Então, no próximo bloco, nós vamos continuar com essa parte dos crimes praticados contra a criança e o adolescente
E quando eu for fechar esses crimes, tá? Nós vamos pegar algumas questões aqui para ficar bem claro para você como que a banca vem cobrando a parte de crime. Para já adiantar o seu estudo, você comece fazendo a leitura da letra da lei, perfeito? E eu deixo um material, vou deixar um material disponível aí para vocês. Bons estudos!